Bom dia, hoje estamos com um convidado muito especial, um seminarista vindo do Brasil. O seu nome é Alisson Matos Gonçalves, ele tem neste momento 34 anos e entrou no seminário com 27 anos. E por isso vamos saber um bocadinho mais sobre esta história. Bom dia. Bom dia, Margarida. Nós sabemos que antes de entrar no seminário tirou um curso de turismo. Como é que foi esta mudança da Universidade de Turismo para o seminário? Na realidade, eu já pensava há muito tempo em ingressar no seminário, na verdade, desde a minha adolescência. No entanto, eu sabia que era uma mudança de vida bastante radical. Então, assim, eu preferi que, com o tempo, fosse aperfeiçoando esse chamado, confirmando cada vez mais, de modo que eu resolvi fazer o curso de turismo, como também havia pensado, e ao término disso, pensaria melhor sobre isso. Então foi uma das coisas que, para que eu, de fato, pudesse confirmar aquilo que eu já esperava, né? Porque saber que sair da sua casa para ir para um outro caminho, né? O caminho de Deus, o chamado, a vocação, não seria uma tarefa fácil. Então, por isso, eu preferi que esse chamamento, né? Pudesse amadurecer ainda mais. Então, mas como é que foi o processo de discernimento vocacional? Bem, eu participava de um grupo de oração e lá, assim, com o tempo participando da vida de oração, participando da vida da igreja, pude aos poucos tentando reconhecer no dia a dia o chamado de Deus. Então, não foi digamos, fácil de dizer, será se realmente Deus me chama? Talvez esse foi o motivo pelo qual eu tenha demorado a responder, como eu disse. O chamado foi na adolescência, mas será se realmente era isso que Deus queria de mim? Então eu preferi dar tempo ao tempo para que eu pudesse, de fato, dar uma resposta mais amadurecida. Ok. E foi na adolescência, mas quando é que sentiu que aquele era mesmo o chamamento e que devia seguir essa linha da sua vida? Como eu disse, foi uma questão de discernimento, né? Eu, apesar de ter esse chamado, de sentir de fato que eu poderia dar mais da minha vida a Deus, eu inclusive estudei em escola evangélica lá e eu aprendi assim, bastante coisas também sobre a palavra de Deus e uma das coisas que ele falava bastante sobre a questão da missão. Então, como eu também inicialmente eu não tinha muito conhecimento da palavra de Deus, e lá, assim, surgiu em mim essa vontade também de anunciar, mas não como membro daquela igreja, mas da minha igreja, para que eu pudesse conhecer mais da minha fé e a partir disso eu pudesse anunciar a palavra de Deus, que era algo para mim muito importante, né? E justamente fazendo essa ligação com a congregação, né, do Santíssimo Redentor, que é uma congregação missionária. E todo este processo para si foi difícil? Com certeza, né? Do discernimento até a decisão, sempre dá aquela insegurança, será que vai dar certo? E também, mesmo que eu possa contar com o apoio que eu tive da minha mãe, né, nem todo mundo foi capaz de entender. Inicialmente, meu pai também não era muito favorável, meu padrasto também não achou que fosse dar certo, né? Mas foi arriscar, de fato, né? Se Deus me chama, eu preciso dar o sim, sem saber o que vai acontecer depois. Então, é um pouco esse processo de entregar-se nas mãos de Deus para que Ele possa conduzir a nossa vida. E foi exatamente isso que eu esperava e, de fato, tenho permitido que Deus me conduza. Qual foi a reação da sua família, dos seus amigos, a todo este processo de mudar completamente? Durante esse processo que eu fiz do término do curso de turismo para ingressar na vida religiosa, eu já havia conversado um pouco com os amigos que eu tinha na universidade onde eu estudei, na UFPA, né? E eles sabiam que eu participava da igreja, tinha uma vida de oração e tudo mais, mas eles sempre acharam que eu deveria fazer aquilo que eu sentisse bem, né? Apesar de ter ingressado, assim, aprendi muitas coisas boas também no curso de turismo, estudei língua, mas também assim, eles me apoiaram naquilo que eles achavam que poderia dar certo. Inclusive, tendo contato, ainda tem um grupo de WhatsApp, conversamos ainda com eles. Então, foi algo muito bom. Agora, como eu disse, a minha mãe, de fato, me apoiava, mas ela disse assim que, como ela também já participava da igreja, inclusive nós, como família, participamos justamente
por iniciativa dela, iniciando essa caminhada. Então ela teve todo o apoio, mas também ela queria que fosse uma decisão minha, né? Não quis dizer, porque minha mãe quer que eu decida por mim. Não, na verdade, ela sempre me deu essa liberdade, né? Os outros, como eu disse, meu pai e meu padrasto, não eram inicialmente muito favoráveis, mas com o tempo também entenderam, né? Mas se era justamente, como eu disse, se era aquilo que eu decidi para minha vida, por que não? Né? Isso, é isso. Ainda está no seminário, mas desde que começou o seminário, quais são os melhores momentos que recorda? É engraçado até falar disso, porque a gente fala melhores momentos, ao mesmo tempo que são melhores, são às vezes piores momentos, que é justamente a questão da vida comunitária, né? A gente sabe que um padre, todo mundo sabe que nós somos religiosos, vivemos em comunidade, né? Então não tem como nós falarmos do evangelho, não tem como nós, como eu poderia dizer, anunciarmos esse Cristo se não for a partir da própria comunidade, como o próprio Cristo também reuniu 12 ao seu redor para anunciar a boa nova, o evangelho. Então, momentos de comunidade é um momento bom, porque é uma oportunidade que nós temos de partilhar a nossa vida, aprender com o outro, ensinar também o outro, e apoiar-nos mutuamente também. No entanto, às vezes, justamente porque há pessoas que pensam diferente de nós, há conflitos também. Mas mesmo nos conflitos nós podemos aprender muita coisa. Por isso que eu disse, é um momento muito bom, talvez um dos melhores, mas também um dos mais difíceis. Quando é que teve o primeiro contacto com a congregação dos Redentoristas? Assim, a minha paróquia de origem, em Belém do Pará, que é a minha cidade, é a paróquia Santa Edviges, e lá a congregação é Josefino de Murialdo. Só que a minha mãe e eu sempre íamos, uma vez por mês mais ou menos, nos confessar na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é justamente de administração dos redentoristas. Então, eu tinha feito encontro vocacional com os diocesanos durante o período de um ano, mas não senti muito chamado para ir para lá, né? Então, eu, durante o momento que eu fui me confessar com o padre Benedito, inclusive hoje o pároco lá da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Macapá, outro estado lá do Brasil, cujo estado é o Amapá, e ele me convidou para fazer um encontro vocacional. Eu disse, tudo bem. Eu não conhecia muito bem sobre a congregação, né? Mas já que ele faz esse chamado, então vamos fazer essa experiência também. E de lá já estamos um bom caminho andado, né? 7 anos de lá até aqui no processo de formação. Né? Teve este contacto com a congregação dos Redentoristas, mas o que é que o atraiu mais nisto dos Redentoristas? Qual foi o carisma que o atraiu mais? Exatamente, eu não conhecia muito bem sobre a congregação, né? Como eu falei, né? Ele me fez o convite para participar dos encontros vocacionais e eu aceitei. Inclusive, no primeiro ano que eu participei de um encontro e no outro encontro já seria para ingressar no seminário. Só que eu pensei, fiz um encontro só, não é suficiente para que eu possa dizer sim, de fato, eu já saí da minha casa, né? Preciso conhecer melhor. E como eu tinha falado há pouco, que quando eu estudava na escola adventista, lá em Belém, uma das coisas que eu tinha muita vontade de fazer era justamente anunciar a palavra de Deus, justamente como missão, exatamente isso que é o carisma da congregação. E eu não sabia. Com o tempo, fui participando do encontro, fui conhecendo um pouco mais da congregação e depois eu dei o meu sim. E é engraçado que é justamente isso, uma coisa que eu pensava de anunciar a palavra de Deus como missionário e vou justamente para uma congregação que é missionária. E agora falando aqui da Damaia, o que é que sentiu quando soube? O que é que pensou quando soube que vinha para aqui, para a congregação dos Redentoristas da Damaia? Inicialmente eu nem fazia ideia que existia a possibilidade de eu fazer um pastoral em Portugal, né? Uma coisa assim bem... E na realidade muita gente também, eu pelo menos gostaria de vir, só pelo menos para conhecer, né? E eu estava naquela decisão ainda, se eu iria para o sul do Brasil, onde eu possivelmente faria o ano pastoral, seria no Suriname, seria, sei lá, em Macapá, não era nada muito certo, né? E
foi algo muito surpreendente, porque eu estava praticamente certo de que de todas as possibilidades, a maior era ir para o sul do Brasil, lá para Santa Catarina. E acabou sendo quando eu recebi o e-mail do provincial falando que seria para cá, eu fiquei bem surpresa, não imaginava, na verdade, que seria aqui, né? E eu não pensava muita coisa, porque como é que eu iria pensar em algo que eu nem sequer fazia ideia de onde seria, né? Mas também deu aquele assim, frio na barriga, vou para outro país lá, não sei se vou entender o que o pessoal fala, porque tinha uma vizinha nossa lá de Londrina que falava que ela tem um filho que mora em Lisboa. Disse, nossa, eu vou lá, e o pessoal fala, não entendo nada do que eles falam. Esse meu Deus, chegar lá, será que eu vou ter que falar espanhol? Então, eu brinquei, eu estudei espanhol, vou falar espanhol, pessoal. Então, é exatamente assim, não tinha muita expectativa inicial de como que seria. Mas o que me alegrou um pouco é saber que o padre Cleidivan, que é da minha província, né, ele morava aqui e era muito amigo do meu formador. Então, como eu tinha uma proximidade muito grande com o meu formador, e acredito que ele, por ser muito amigo, também acho que me acolheria muito bem. Então, isso me motivou um pouco também a vir, né? Apesar daquela incerteza de como seria, aí eu acabei, assim, me tranquilizando mais diante disso. E quando chegou aqui, qual é que foi a primeira impressão que teve sobre esta paróquia? Na realidade tudo foi novo, né? Desde ao aeroporto, que chega lá, fiquei perdido lá no aeroporto, tem que levar documento, né? O documento do Brasil, o documento do passaporte, enfim, foi uma coisa bem complicada, né? Assim, inicialmente. Mas chegando aqui, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer tanto assim, as pessoas, por causa justamente que mal cheguei já aconteceu a questão dos surtos de coronavírus e tudo mais, né? Mas, assim, as poucas pessoas que eu conheci, né, inicialmente conheci a Kátia lá da Venda Nova, uma pessoa muito querida, que me recebeu muito bem, inclusive veio aqui à nossa casa almoçar conosco. Também o diácono Paulo, né, que estava aí com sua esposa também, me acolheram muito bem. Então, eu, assim, de modo geral, foi algo muito bom, apesar de não poder falar, mas porque não tive a oportunidade de conhecer mais a fundo as pastorais, né, os grupos que tem na paróquia. Estava só conhecendo, na verdade, né, tanto aqui como lá na Venda Nova. Ainda não teve muito tempo, mas por isso, qual é que é a sua... O que é que acha que pode acontecer daqui a uns tempos? Qual é que vai ser... o que é que está à espera desta estadia aqui? Olha, de acordo com os especialistas, né, a situação, por enquanto, ainda não é muito boa em relação à superação do coronavírus, né? Mas, quando eu cheguei aqui, eu apresentei como proposta, aliás, tinha me pedido que trabalhasse com a pastoral vocacional. Mas, assim, tanto aqui nessa paróquia, como acredito que também lá na paróquia da Venda Nova, não se faça um trabalho de uma pastoral vocacional. No Brasil tem, embora eu nunca tivesse também feito esse trabalho, então, mais aquela incerteza, né? Trabalhar com uma pastoral que eu não conheço. E então preferiu-se que no momento estivesse acompanhando, né, as que existem aqui na comunidade, o que não chegou a acontecer pelo fato ocorrido, né, infelizmente. Mas eu apresentei um pouco das experiências que eu tive, participei um pouco auxiliando catequese, também os vicentinos, grupos bíblicos de reflexão que tem no Brasil, que eu não sei se é algo semelhante que tem ao GEB aqui, não sei se é. Então seria algo mais ou menos assim. Mas se aparecer uma outra proposta, também me coloco à disposição, dentro daquilo que for possível também fazer. E há algum trabalho pastoral que seja mais... queira mais fazer, que gostasse mais de fazer? Olha, eu acho bem interessante, um pouco que eu estive aqui, acompanhar os vicentinos, né? Mas eu não sei também como é que está a questão, se tem necessidade de ajuda, né? Como eu falei, eu me coloco à disposição daquilo que for mais necessário, né? E eu acho interessante porque aqui tem um banco alimentar, que eu não conheço aqui lá no Brasil, talvez a gente não faça muita ideia do que seja. Então, mesmo que às vezes possa se falar, o que se doa não é o suficiente para a família, mas é o fato de já o governo poder dar também essa assistência àqueles mais carenciados, né, como se diz aqui, né? Então eu acho algo bem interessante, tem uma ficha de controle, não conheço muito bem o trabalho que é feito aqui, mas acho que seria interessante também conhecer.
Também a trabalhar com um grupo bíblico de reflexão, como, sei lá, GEB, eu não sei bem como funciona aqui, mas é uma parte que eu gosto também. Seria bem interessante. Chegou numa altura um bocadinho assim, atribulada. E com esta história toda do coronavírus, quais são os principais desafios? O que é que acha mais, o que é que nos desafia mais a nós e à nossa fé? É uma resposta, na verdade, nem os especialistas têm conseguido, na verdade, responder justamente como lidar com isso, né? Pede-se para que as famílias fiquem nas suas casas, mas a gente sabe também que é impossível ficar o tempo todo na casa. E como sair de casa sem correr o risco de ser contagiado, por exemplo, né? Enquanto não sair uma vacina, que a gente esteja aguardando, né? Vai ser difícil da gente falar num futuro mais calmo diante disso, né? Mas para a nossa fé também, a gente tem procurado ouvir aquilo que o patriarcado tem orientado, aquilo que deve ser feito, né? Evitar também grandes aglomerações de pessoas. E a gente, independentemente de a gente não poder estar participando assiduamente das missas, como costumávamos fazer, mas acreditar que, independentemente disso, Deus está conosco, né? E eu acho que não é motivo das pessoas talvez se desesperarem, perderem a sua fé ou desacreditarem naquilo que a gente vivenciou durante muitos anos. Talvez até desde criança, né? Ainda mais aqui em Portugal, onde o catolicismo é bastante forte ainda, assim, no sentido de que, bom, boa parte da população é católica. No Brasil é um pouco diferente, tem um número também de protestantes, né? Então, a questão do catolicismo, ele é algo entranhado, assim, na cultura também. Então, é um momento, na verdade, de reflexão da nossa vida, né? É um momento que a gente para refletir o que realmente é importante na nossa vida, o que a gente pode fazer diante disso. É um momento em que há um espaço para usar também da criatividade durante esse período em que nós estamos vivendo. O que pode ser feito, né? Muitas vezes até como pároco não se faz muita ideia do que fazer, mas a ocasião proporciona o uso da criatividade para evangelizar através dos meios que são possíveis, como meio de comunicação de massa, né? Há alguma mensagem que queira deixar aos paroquianos? Diante disso, o que nós podemos fazer é justamente orientar as pessoas a terem cuidado, né? Não existe medidas certas, que a gente possa dizer assim, que de fato vai evitar totalmente o problema, mas usar aqueles meios que são necessários, né? Lavar as mãos, justamente com alguma frequência, somente quando for sair de casa. Também, se for possível, usar a máscara também para se proteger, né? E também evitar grandes aglomerações de pessoas. Acredito que seria exatamente o que se pode fazer no momento, né? Nós temos uma última pergunta, mas na nossa parte, jovens, temos um bocadinho de curiosidade. Porque a maior parte dos padres que passam por aqui têm uma túnica branca e é diferente do que está com uma túnica preta, sabe? Sim. Porquê? Digamos assim. Na verdade, isso aqui é o hábito, né? Que é da congregação propriamente dita, né? É uma veste que identifica a gente como missionário redentorista, né? A túnica não seja considerada uma veste litúrgica, mas, no entanto, ela... Assim, normalmente as congregações, não digo todas, inclusive aqui, a minha paróquia de origem, que é o José de Murialdo, eles não tinham túnica, né? O hábito próprio. Mas a maioria das congregações eles usam. Embora cada vez mais a gente perceba que isso é menos comum. Acredito que aqui em Portugal seja menos comum se utilizar o hábito, né? Alguma veste que identifique a origem da congregação do padre, da irmã, do irmão, enfim. Já não temos mais perguntas, por isso muito obrigada pelo seu tempo aqui e obrigada também a toda a gente que nos está a ver. Espero que isto tenha ajudado a conhecermos mais aqui um bocadinho o seminarista Alison e para estarmos todos um bocadinho mais em contacto.